Pessoal, um vídeo bem polêmico agora para a gente falar aí sobre essa eleição da Câmara dos Deputados que aconteceu no dia de ontem e que acabou gerando alguns bate-bocas aí, umas farpas na internet entre deputados da própria direita. Muitas pessoas, inclusive, muitos apoiando a estratégia do ex-presidente Bolsonaro por conta aí do seu apoio ao Hugo Mota, bem como o Davi Alcolumbre, e muitas outras pessoas indignadas com o ex-presidente. E como o vídeo é polêmico, vocês já sabem, né? Vai ter muito comentário aqui embaixo. Eu quero ler a opinião de vocês aqui. Eu vou trazer informação dos dois lados. E aí, no final, a gente vai tentar chegar em um consenso. Acontece é que eu vou trazer, então, aqui o Marcel Van Hatten, que vai falar, vai cobrar, digamos assim, uma mensagem direta aí ao Hugo Mota, ainda lá, quando eles estavam disputando a presidência, e depois eu vou trazer uns trechinhos do Gustavo Gayer, que vai se explicar o porquê dele votar no Hugo Mota. E também o Nicolas Ferreira. Olha, o Nicolas Ferreira também falou sobre esse assunto. Além disso, eu vou detalhar para vocês, então, vou ler as mensagens com vocês aí desse bate-boca ocorrendo entre deputados, e com algumas respostas, assim, bem polêmicas. Então já chega deixando o like aqui embaixo, é importante demais, compartilhe o vídeo, te inscreve no canal, porque assim, gente, o Congresso agora tá de portas abertas novamente. Essa semana promete, vai vir com tudo, é muita informação. Esse ano promete demais e tu tem que estar inscrito aqui para poder receber as informações e os vídeos, os debates em primeira mão. Sem enrolação nenhuma, eu já vou trazer então o Marcel Van Hatten para a gente assistir juntos. Quero aqui dizer que a primeira pauta que um presidente de Câmara dos Deputados precisa defender, em virtude justamente do posicionamento de dezenas de parlamentares que já assinaram requerimentos dessa ordem, é o impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. Senhor presidente, somos agora uma candidatura, pois coletiva, que é com apoio de tantos parlamentares, que diz a que veio. E aproveitando, pois, o sorteio, que não é sorteio, mas é, sem dúvida nenhuma, a vontade de Deus, que me permitiu fazer o discurso primeiro, faço aqui aos demais candidatos a provocação, em particular ao deputado Hugo Mota, que tem, sim, o meu respeito e com quem conversamos, inclusive, antes de lançar essa candidatura. Nada pessoal contra ele temos, mas, sim, em relação aos seus posicionamentos, ou até mesmo, dizendo melhor, a falta deles. Há 5 temas sobre os quais eu dei entrevista a semana toda, mas os jornalistas que me entrevistaram não encontraram Hugo Mota para dar quaisquer palavras a respeito de seus compromissos aqui, se vier a ser eleito presidente da Câmara dos Deputados. Eu pergunto, portanto, senhor presidente, ao respeitável deputado Hugo Mota, se ele pautará um processo de impeachment de Lula, ou se o fato de ser uma candidatura apoiada pelo PT, pelo próprio Lula e pelo Partido Comunista do Brasil, o impedirá de fazer o que é correto, de acordo com a vontade do povo brasileiro. Pergunto, senhor presidente, também, e espero a resposta na manifestação do deputado que tem apoio de Lula, do PT e do governo, se ele se comprometerá com a redução de impostos no Brasil. Estes últimos 2 anos foram anos apenas de aumento de carga tributária. Para quê? Para os gastos de Janja, deputado Osmar Terra. Enquanto o povo sofre com a inflação nas gôndolas do supermercado, até a laranja disseram que deve ser substituída por outra fruta, porque o povo não consegue mais comprar. É primordial que essa casa não aumente mais impostos, corte gastos abusivos e reduza a carga tributária, isso sim. Que haja combate à corrupção. Chega de vivermos um momento em que quem é corrupto é até mesmo promovido, mas quem denuncia a corrupção, quem denuncia a coisa errada, é até mesmo perseguido, investigado, e no meu caso e de colegas parlamentares aqui presentes, indiciados pela Polícia Federal do Lula, com apoio do STF, que é seu sócio nesse consórcio malévolo. Deputado Hugo Mota, haverá compromisso com a defesa de redução de impostos e também no combate à corrupção? Senhor presidente, nós precisamos ter clareza sobre a anistia aos perseguidos políticos. Na direita, vejo muitos dizendo, ou alguns na verdade, que haverá anistia com Hugo Mota presidente. Mas na esquerda, dizem que o compromisso é não pautar anistia alguma. Como fica essa situação, senhor presidente? Os perseguidos políticos do 8 de janeiro
Débora dos Santos, um exemplo claro, mãe de família, não vê seus filhos há mais de 2 anos, pichou, perdeu o mané, fez errado, mas a estátua em que seu batom estava já foi limpa no dia seguinte, senão no posterior, mas ela até hoje chora não podendo ver os seus filhos. Que perseguição cruel de Lula, do PT e do STF. Tantos de nós aqui, deputados perseguidos, o presidente Bolsonaro também, e outros como Daniel Silveira, ainda preso, e preciso lembrar, com o voto de Hugo Motta para manter a sua prisão. Senhor presidente, talvez esse seja de todos agora o tema dos meus compromissos, o mais importante para esta casa. O Congresso Nacional, em particular a nossa Casa Legislativa, está humilhada, está rebaixada. Nós somos 513 deputados federais eleitos por mais de 200 milhões de brasileiros. Mas o nosso voto conjunto, seja a favor ou contra, quando aprova um projeto de lei aqui nessa Câmara, vale menos do que uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Onde vamos parar, senhor presidente, quando o Supremo Tribunal Federal tem lá dentro um dos seus ministros que é líder do governo Lula? Tudo que é pauta que é de interesse do governo, deputado Cajado, cai no mesmo ministro. Esse sorteio, deputado Marco Feliciano, esse sorteio é muito cheio de sorte para alguns. Eu, por isso, senhor presidente, quero aqui lembrar que tivemos deputados cassados e esta Câmara, lamentavelmente, não se pronunciou como deveria. Começo com o deputado Deltan Dallagnol, passo pelo deputado Maurício Marcon, lembro da deputada Carla Zambelli, e nesta semana, aliás, foi ela a vítima de uma cassação injusta, deputado Mendonça Filho, pelo TRE de São Paulo, por suposta disseminação de fake news ou de abuso de poder político, porque ela é influente nas redes. É por isso que querem censura. É por isso que, será, Hugo Motta votou a favor da urgência do PL da censura? Deputado Hugo Motta, Vossa Excelência tem compromisso com o governo Lula e do PT que o apoia em pautar o PL da censura? Nós temos deputados aqui perseguidos como Nicolas, que chamou Lula do que é ladrão! Lula é ladrão, e ele disse isso lá na ONU, representando a Câmara, e está sofrendo processo, como estão também Gustavo Gayer, Carlos Jordi, General Girão, André Fernandes, Ottoni de Paula, Eduardo Bolsonaro, Cabo Gilberto, Bia Kicis, Júnior Amaral, Felipe Barros, Luiz Felipe, Gilvana Federal, Sócrates Cavalcante, Carol de Tone, e eu certamente esqueci alguém, porque são muitos. O que esta casa fará, senhor presidente? Eu, como presidente, sem dúvida nenhuma, terei compromisso inadiável com estas pautas que apontei há pouco. E para encerrar, senhor presidente, eu quero lembrar aqui uma frase bíblica que me traz até emoção, deputado Alceu Moreira, meu conterrâneo gaúcho. Um versículo de um livro que meu querido avô, o livro de Gálatas, meu querido avô saudoso desde 2015, quando nos deixou, sobre esse livro de Gálatas, meu avô, Paulo Frederico Flores, escreveu o seu comentário. E não nos cansemos de fazer o bem, Gálatas 6:9. Repito, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Muito obrigado, senhor presidente, e conto com o voto de todos os parlamentares que querem uma Câmara verdadeiramente independente, altiva, que seja aquilo que o povo brasileiro deseja. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de eu trazer aqui o Gustavo Gayer, eu vou colocar só um trechinho onde o Hugo Motta, então, ele proclama ali o vencedor como primeiro vice-presidente, o Altineu Cortez do PL, ali para a Câmara dos Deputados. É uma das negociações que o Bolsonaro fez. Mas, além disso, também tem algumas palavras do Hugo Motta que foi amplamente viralizado pela esquerda e que dá uma resposta, digamos assim, à direita, seriam algumas indiretas. Eu não confesso que eu não gostei muito. Me pareceu meio discurso político ali. Mas vejam vocês e depois comentem aqui embaixo. Proclamo eleito primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados para o biênio 2025-2027, o ilustre deputado Altineu Cortez, a quem convido a assumir seu lugar à mesa e assinar o termo de posse. Minhas amigas e meus amigos, nesta cadeira de Ulisses, às vésperas de completarmos 4 décadas, em homenagem a todos os presentes, aos brasileiros, à democracia,
ao respeito às instituições e entre as instituições, faço questão de relembrar o gesto histórico de Ulisses ao promulgar a Constituição que juramos respeitar. Viva a democracia! Viva a democracia! Viva a democracia! Encerro com uma mensagem de otimismo. Ainda estamos aqui. Muito obrigado. Ele gritando sem anistia. Sim, ele citou o filme Ainda Estou Aqui, né, Fernanda Torres? Bom, vocês viram, né, pessoal? Chamou bastante atenção esse Ainda Estou Aqui, porque tem tudo a ver com o filme da Fernanda Torres, amplamente viralizado aí, que a esquerda, né, amou esse filme. A Fernanda Torres falou com o Lula, era a comemoração também à democracia, né? O Lula parabenizou ela, porque era na véspera do 8 de janeiro, toda aquela coisa que vocês viram aí. E aí ele usou, né, esse Ainda Estamos Aqui, e depois aí uma plateia acabou gritando sem anistia. Bom, acontece é que agora o Geyer vai explicar então por que votar em Hugo Mota. É só um trechinho do vídeo que ele soltou instantes atrás, mas que é bem importante. Agora deixa eu te explicar uma coisa. O Hugo Mota já era presidente antes das eleições. O que aconteceu ontem foi apenas um chancelamento de uma decisão que a cúpula do centro já havia tomado. Não haveria nenhuma possibilidade de reverter o resultado de ontem, nenhuma. Eu hoje sou um deputado federal graças ao Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro. Eu devo a minha posição como político eleito hoje ao Bolsonaro. E o Bolsonaro, querendo ou não, é o líder do grupo que eu pertenço. E se o Bolsonaro e as outras lideranças do partido conversaram com Alcolumbre e Hugo Mota e nos deram a indicação, a orientação de votar a favor, eu, pela minha gratidão ao Bolsonaro, faço isso sim. Então sim, eu votei no Hugo Mota. Primeiro que o Hugo Mota e o Alcolumbre já seriam os presidentes. Entenda uma coisa, nada mudaria o resultado dessas eleições. Absolutamente nada. Em 2022 eu fiz campanha por Rogério Marinho a pedido do Bolsonaro e do meu partido, do PL. Nós perdemos e fomos escanteados. Agora, na presidência dessa vez, eu também votei a pedido do meu partido. O que a gente deve fazer agora então? Antagonizar o centro ou usar o centro para que as nossas pautas sejam aprovadas? Não serão todas, não seja ingênuo, eu não sou ingênuo, mas que algumas sejam aquelas de maior importância. As eleições estão chegando, o centro sabe que aprovando pautas da direita terão mais possibilidade de vitória, porque a maioria da população é de direita, esse governo está se desgastando, eles vão se afastar desse governo. Os senadores e os deputados entendem que agora aprovar pautas da esquerda vai prejudicá-los nas eleições, e eles estão vendo a população fazendo clamor pelo Bolsonaro. E o acordo, entre o acordo, o que me foi falado é que é retornar Bolsonaro a ser elegível novamente. E o Bolsonaro ficando elegível, os prisioneiros de 8 de janeiro serão livres, imediatamente como Donald Trump fez. Se a gente não trabalhar com o centro agora, nós não vamos conseguir colocar Bolsonaro na presidência e soltar os prisioneiros do 8 de janeiro. E colocar novos ministros no STF. Então, às vezes, para você vencer a guerra, em algumas batalhas, você tem que recuar um pouco. PL amplia espaço com vice-presidências no Congresso e preocupa o governo Lula. Posso te falar uma coisa? Quem ficou preocupado com as eleições de ontem, do jeito que a mesa diretora ficou formada, foi o Lula. Um momento que o Hugo Mota não estiver pautando, estiver viajando ou ausente, e que acontece muito, o Altineu Cortez tem a prerrogativa de decidir a pauta. Como, por exemplo, voto impresso, liberdade de expressão, anistia do 8 de janeiro e outras pautas extremamente caras para nós. Entenda isso. Nós conseguimos os segundos principais cargos nas duas casas. PL no Senado e PL do Altineu Cortez. E o Altineu Cortez eu conheço. Ele é nosso, 100% nosso. Então, eu jamais faria algo para atrair a confiança do presidente Bolsonaro. Se nós não tivermos hierarquia, nós não vamos para frente. Ou a gente coloca as nossas peças no tabuleiro para lutar contra a esquerda, ou a gente faz bravata nas redes sociais, que seria ótimo para mim, porque a maioria das pessoas que me acompanham queria que eu fizesse isso. Faço bravata nas redes sociais, mas acabo prejudicando o avanço das nossas pautas. O avanço do presidente de volta à presidência. Então, presidente Bolsonaro, eu confio no senhor, eu tenho certeza que esses acordos prosperarão com o Altineu, né, como vice-presidente, e o Centrão, pulando do barco do PT, meus amigos. Eles têm que ir para algum lugar.
Pessoal, agora vamos entender essa confusão que está acontecendo entre alguns deputados da direita. Lembrando que a gente teve aí, em relação ao Senado também, né? O ex-presidente Bolsonaro aí não gostou nada da atitude do Marcos Pontes, que acabou se candidatando aí à presidência do Senado, mesmo com a orientação do Bolsonaro para Davi Alcolumbre. Acontece que na Câmara dos Deputados, olha, aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Na Câmara dos Deputados, o Hugo Mota levou. Ele acabou aí ficando como um presidente que estava praticamente ganho, mas que por algum motivo, né, de bastidor aí, o Bolsonaro fez algumas negociações com ele. E aí, eu vou trazer inclusive o Nicolas falando sobre isso depois, porque o Nicolas também votou no Hugo Mota. O Bolsonaro, então, pediu que seus aliados votassem no Hugo Mota. O Ricardo Salles, que saiu do PL, né, principalmente aí por conta da Prefeitura de São Paulo, que, para quem não lembra, ele seria o candidato da direita, depois o Valdemar da Costa Neto e o PL, numa queda de braço com o Bolsonaro, colocaram aí o Ricardo Nunes como um apoiado, toda aquela confusão que vocês devem saber aí. O Ricardo Salles, ele foi pro Partido Novo, partido do Marcel Van Hatten. E o Ricardo Salles, então, foi na internet e fez a seguinte mensagem. Apesar da nossa ainda reduzida, porém honrosa bancada de apenas 4 deputados federais do Novo, conseguimos obter 31 votos para o Marcel Van Hatten na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. Esses votos efetivamente representam os valores da direita liberal conservadora, que não transige com o centrão, não coaduna com posturas e práticas incompatíveis com as nossas crenças. Votos que realmente se baseiam em princípios e valores sólidos. Parabéns, Marcel Van Hatten, pela coragem de lutar contra o sistema. E aí foi só o início de tudo que aconteceu, né, gente? Agora a gente vai começar a ver quais foram as respostas em cima de respostas. O Marcel Van Hatten respondeu esse tweet, falando o seguinte: Marcel Van Hatten, ainda reduzida, mas que vai explodir em 2026, sem contar nas nossas candidaturas ao Senado. Bora! Ou seja, já sinalizando o Marcel Van Hatten aí, uma candidatura ao Senado em 2026. O deputado federal Mário Frias, do PL, um apoiador aí do Bolsonaro, não gostou nada disso. E olha só o que ele respondeu. Então, finalmente, vocês estão abrindo o jogo. O teatro que vocês criaram nas eleições das casas, no intuito de desgastar o presidente Bolsonaro, tinha o objetivo de garantir votos para vocês em 2026? Quem poderia imaginar? E aí o Ricardo Salles, ele respondeu o Mário. Mário, não há nem nunca houve intenção de desgastar Bolsonaro em nada. Muito pelo contrário, estamos tendo a postura que o próprio Bolsonaro sempre adotou enquanto foi deputado federal e que o fez ser aclamado pelo povo brasileiro como candidato antissistema em 2018. Essas ilações conspiratórias e vitimizações forçadas são ridículas. Não queremos gente corrupta, fisiológica, adesista, etc. nos cargos chaves do país. E tenho certeza, você também não quer. Portanto, para de criar essa falsa ideia de que tudo que é defesa das posturas corretas servem como cortina de fumaça para desgastar o Bolsonaro, porque além de não ser verdade, acaba colocando vocês na posição de defender o indefensável e defender coisas que nem vocês acreditam. E o Mário Frias respondeu de novo. A conversa foi longa, gente. Claro, Salles, você dar indiretas, bem corajoso da sua parte, dizendo que ele vai ganhar de 4, que se vendeu para o centrão ou que não é conservador de verdade, não desgastem nada ele. Já que toda hora você arrota sobre coragem, ao menos tenha coragem de ser honesto e direto. Não me trate como um idiota. Tenha o mínimo de hombridade, já que até agora isso lhe falta. Ao menos seja homem o suficiente para assumir o que está fazendo. Esse papelão que você está se prestando a desempenhar com o cara que viabilizou sua eleição é ridículo. E um usuário comum comentou embaixo da postagem: Mário Frias, lembra dessa frase do Deltan? Abre aspas, desgastar o Bozo, mas sem perder o apoio dos bolsonaristas. É exatamente isso que eles estão tentando fazer. E o Mário Frias respondeu: cristalina na minha mente. E aí algumas pessoas também questionaram o Ricardo Salles nesse post. Olha as respostas dele. Direita limpinha, triste, escreveu um usuário. E o Ricardo Salles perguntou:
Você prefere a sujinha? Outro questionou: tu não deverias seguir seu comandante? E Ricardo Salles respondeu: qual comandante? Já o Nicolas Ferreira, ele também respondeu por que ele votou no Hugo Mota. Vejam só. Olha, a minha decisão passou pela decisão do Bolsonaro. Obviamente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por alinhamento de ideias, por ser um amigo, por ser uma pessoa que de fato luta por pautas profundas aqui na Câmara, mas por um acordo, né, do Bolsonaro feito com o Hugo Mota. Confesso que eu não sei a totalidade desse acordo, mas espero que a anistia esteja entre esse acordo. Optei por seguir a orientação do presidente Bolsonaro. Que inclusive também, anos anteriores, também já foi sozinho, né, candidato à presidência da Câmara, fez um discurso que eu também concordo de essência, mas que nesse momento, né, teve uma mudança de posicionamento e vou confiar. Eu sempre falo que quem confia nunca erra, quem erra é quem quebra a confiança. Então, lembra desse post do Marcel Van Hatten falando que ainda era reduzido, mas que ia explodir em 2026? Justamente aí, né, dando a entender que vai ser um candidato a senador. Pois é, o Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, não gostou nada desse post também. Ele escreveu o seguinte para ele: prezado Marcel, a eleição popular não tem relação direta com os discursos feitos para a presidência da Câmara. Aí ele faz uma comparação das votações e de quantos votos o Marcel tinha lá também. Ele acabou tendo lá nas demais candidaturas que também havia feito já em outros momentos para a presidência da Câmara. E escreveu o seguinte: a sua votação para presidente da Câmara aumentou porque o partido do Bolsonaro passou de 36 deputados. Foi o que ele levou para o PL em 2021, para cerca de 100 após a eleição de 2022. Você sabe que teve mais votos de deputados do PL do que seu partido, o Novo. Um político que se elegeu em 2022 fazendo vídeo com o Bolsonaro e vai buscar fazer de novo em 2026, mas que atua na política divergindo da orientação de Bolsonaro, não tem moral para falar dos outros. Aí está a verdadeira divisão da direita. E a troco de quê? De dar palanque para vocês tentarem se turbinar para as próximas eleições? Os números da sua própria eleição mostram que não é por aí. Tanto o Eduardo Bolsonaro como o Flávio Bolsonaro devem presidir comissões no Senado e também na Câmara Federal por conta dessas negociações envolvendo o Bolsonaro, e eu acho que isso aí também acaba deixando muita gente com o pé atrás, do tipo, pô, o Bolsonaro só quer botar os filhos dele lá, né? Tá certo que os filhos dele, né, para ele são mais confiáveis porque são filhos. É uma situação meio complicada, gente, e por isso que eu falei que é polêmico e por isso que eu disse para vocês que eu quero a opinião de vocês aqui embaixo. Não tem como, é um assunto muito, mas muito polêmico e que requer a atenção de vocês e a gente ficar monitorando o que vai acontecer a partir de então, porque é uma estratégia que o Bolsonaro, acredito eu, que esteja utilizando, mas que por conta aí, né, da popularidade dele, a questão política dele, pode afetar muita gente que não queria ver o Bolsonaro fazendo isso, justamente porque o Bolsonaro, na época em que se elegeu, ele era totalmente contra, né, sistema e tudo mais, mas também ele percebeu que precisa de uma estratégia. Como eu falei, é muito difícil. Quero a opinião de vocês, eu vou ler muitos comentários de vocês aqui, todo mundo de forma muito respeitosa. Eu vou ficando por aqui. Logo mais eu tenho vídeo novo aqui no canal Debate em Foco.